Olá! A música está em todo lugar, né? Ela conecta pessoas, embala os nossos melhores momentos e consegue mudar nosso humor como num passe de mágica. Mas você já parou para pensar como é que uma sequência de sons faz tudo isso? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo e descobrir o que acontece dentro do nosso cérebro quando a música toca. E para começar, vamos direto ao ponto, com uma das sensações mais gostosas que a música provoca. Sabe aquele arrepio que sobe pela pele quando aquela parte da música finalmente chega? Pois é, essa é a nossa pergunta principal hoje. E desvendar esse mistério vai levar a gente por uma viagem incrível pela neurociência. Antes de qualquer emoção, tudo começa com física pura. O som, na verdade, é só uma vibração invisível no ar. Essas ondas viajam até os nossos ouvidos e aí acontece uma transformação incrível. Elas viram sinais elétricos que o nosso cérebro consegue finalmente entender. É nesse exato momento que um simples barulho se torna música. Um processo que parece mecânico, mas que dá início a uma sinfonia dentro da nossa cabeça. Agora sim, vamos voltar para os arrepios. Os cientistas têm até um nome chique para essa sensação, frisson. É uma palavra em francês que descreve justamente esse calafrio de prazer. E essa reação, olha, não é nada superficial, viu? É uma resposta bioquímica profunda que mostra o poder imenso da música no nosso sistema nervoso. E aqui está o grande segredo. A música aciona o nosso sistema de recompensa. Pensa que essa é a central de prazer do cérebro. É a mesmíssima área que acende quando a gente come nossa sobremesa favorita ou atinge um objetivo que queria muito. A música, de alguma forma, consegue um atalho para chegar direto nessa fonte de satisfação pura. E a protagonista dessa história toda tem nome. É a dopamina. Pode pensar nela como a moeda do prazer no cérebro. Quando os níveis de dopamina sobem, a gente sente aquela onda de felicidade e motivação. E pode acreditar, a música é uma verdadeira maestrina na hora de liberar essa substância. Mas o mais fascinante é como isso acontece. A liberação de dopamina não é aleatória. Ela tem tudo a ver com expectativa. Nosso cérebro é uma máquina de prever padrões, ele adora isso. Então, quando uma música cria aquela tensão, sabe? Um acorde que precisa ser resolvido, uma batida que está para estourar, e aí finalmente ela entrega o que prometeu, bum! O cérebro nos dá um prêmio, uma bela dose de dopamina. E esse pico de prazer é exatamente o que a gente sente como um arrepio na pele. Só que a música vai muito além do prazer do momento. Ela se enrola na nossa história, vira a trilha sonora da nossa vida. Vamos entender agora como essa conexão tão forte entre som, memória e emoção é construída. Há quem nunca ouviu os primeiros acordes de uma música e foi transportado na hora para a adolescência, para uma viagem inesquecível ou para um momento com uma pessoa especial. Essa capacidade quase mágica da música é, sem dúvida, um dos seus maiores superpoderes. O neurocientista Daniel Levitin explica isso de um jeito genial. Basicamente, o nosso cérebro não só ouve, ele cataloga. Ele funciona como um arquivista, criando umas etiquetas que ligam as melodias aos lugares, às emoções e até os cheiros daquele momento. Com o tempo, essa rede de associações fica tão forte que basta ouvir a música para que a memória inteira volte com tudo. E a música também fala uma linguagem que é quase universal. Ritmos mais lentos, tons mais graves, a gente costuma associar com calma ou até tristeza. Já os ritmos rápidos e os tons agudos nos levam para a alegria, para a excitação. É como se o nosso cérebro já viesse com um dicionário para decodificar esses sons. Agora, se prepara, porque essa parte é surpreendente. A música não só traz de volta as memórias, ela pode, de fato, alterar essas memórias. É sério, estudos recentes mostraram que ouvir uma música específica enquanto a gente se lembra de um evento pode mudar o sentimento que a gente tem sobre aquela lembrança. É uma prova incrível de como a nossa mente é flexível. Ok, a experiência com a música não é só na cabeça ou no coração, ela é física também. É quase impossível ouvir uma batida boa e ficar totalmente parado, né? Vamos entender por que essa conexão entre o som e o movimento é tão forte e tão automática. O ponto-chave é o seguinte: o som não fica preso só nas áreas de audição do cérebro. Assim que o ritmo é processado, ele já manda um recado direto para o córtex motor, que é a parte que comanda todos os movimentos do nosso corpo. É como se existisse um fio direto ligando o ouvido aos pés. E essa interação áudio-motora é tão básica que acontece sem a gente nem pensar. O cérebro, por instinto, tenta sincronizar nossos ritmos internos, como o batimento do coração, com o ritmo da música que está tocando. É quase um reflexo. Por isso que, muitas vezes, quando a gente percebe, já está batendo o pé no chão ou balançando a cabeça, sem nem ter decidido fazer isso. Mas a influência da música não para por aí.
A exposição constante e principalmente a prática de um instrumento pode literalmente remodelar a estrutura física do cérebro. Esse fenômeno se chama neuroplasticidade e revela o impacto profundo e duradouro que o som tem sobre nós. Um dos jeitos mais claros de ver isso é quando a gente compara o cérebro de músicos profissionais com o de não músicos. O cérebro dos músicos desenvolve áreas mais fortes e eficientes para processar som e para controlar movimentos. É a prova de que o nosso cérebro é super adaptável. Ele se otimiza de acordo com os estímulos que recebe. E essa capacidade de remodelar o cérebro é muito mais do que só uma curiosidade científica. Ela abre as portas para tratamentos terapêuticos revolucionários. A música deixa de ser só entretenimento e vira uma ferramenta poderosa para a medicina. A lista de benefícios é realmente impressionante. O ritmo da música pode ajudar pacientes com Parkinson a andar com mais firmeza. O canto, por meio de uma terapia específica, ajuda pessoas que perderam a fala a se comunicar de novo. E para pacientes com Alzheimer, a música se torna uma ponte para memórias que pareciam completamente perdidas. E a razão pela qual isso funciona tão bem no caso do Alzheimer é fascinante. A memória musical fica guardada em áreas do cérebro que são algumas das últimas a serem afetadas pela doença. É por isso que uma canção da juventude pode se tornar uma chave, capaz de trazer de volta uma pessoa que parecia distante, mesmo que seja só por alguns momentos preciosos. Então, para resumir essa nossa viagem, a música é uma experiência que envolve o cérebro por completo. Da física pura do som, à química do prazer, passando pela teia das nossas memórias e pelo impulso de se mexer, ela nos molda de dentro para fora, provando ser muito, mas muito mais do que só um som de fundo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. A cada nova descoberta, a gente percebe que está só começando a entender o que a música pode fazer pelo cérebro humano. Se ela já é uma ferramenta tão poderosa para a memória, o movimento e a emoção, o que mais ela ainda pode fazer? A resposta talvez esteja escondida na próxima música que a gente vai ouvir.